tardes, todos os finais de tarde, lives com assuntos relevantes ao setor, e esse é um assunto dos mais relevantes. A tributação sempre é um assunto que é para nós, assim, não é que é prioridade, mas é um dos mais prioritários aqui da nossa entidade, porque a gente tem muita vontade de mudar o regime tributário, o sistema tributário, ou seja, melhorar o ambiente do nosso negócio, né? Então, temos uma comissão tributária que é muito ativa, aí, você fez um belo trabalho já nesses 3, 4 anos que a fundação, que a associação existe. Tanto é que até o primeiro a entrar aí na reunião, pelo jeito, foi o coordenador da nossa comissão tributária, que é o Roque Dalci, lá de São Paulo, está aí conosco. Agradeço aí pelo apoio, pela participação conosco aí. E é isso. Sorvete é um produto dos mais tributados, dos alimentos que tem mais tributação, e a gente quer mudar essa história, né? A gente quer mudar essa história. E estamos curiosos para ouvi-lo, até para saber se tem alguma novidade aí em relação a esse assunto. Eu acho que vamos aguardar mais 1 ou 2 minutos, que aos poucos o povo está entrando. E alerto também que alguns não vão assistir agora, mas vai ficar gravada, essa live está sendo gravada, para que depois os associados possam assistir ao seu tempo, né? De noite, ou final de semana aí, e ficar por dentro daquilo que nós vamos tratar hoje à tarde, agora, nesse momento aqui. Agradeço em nome da Abra Sorvete, Dr. Fábio, pela sua participação, pela deixar uma brecha na sua agenda aí para poder nos dar informações a respeito da tributação do sorvete no Brasil. 17h05, passo a palavra para o senhor e desejo uma boa sorte ao senhor e a todos. Também agradeço aos demais que estão participando conosco. Obrigado. Muito obrigado. Cássia, não sei se vocês farão alguma ponderação inicial. Roque, se o Roque quiser fazer alguma, senão nós estamos prontos para ouvi-lo. Não, o Roque é o nosso coordenador da comissão tributária e pode, inclusive, coordenar junto com o senhor essa live. Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Cal. A gente já tinha falado previamente que, como a nossa entidade é uma entidade que contempla um universo muito grande de empresa e uma diversidade de empresas. Então, existe uma dúvida muito grande de como é que seria essa introdução dessa nova reforma tributária. Daí que veio o convite ao senhor para que a gente pudesse ter um esclarecimento de uma voz, de uma especialista mais dentro de todo o contexto, nos passar aí um pouco à luz do que vem para o futuro próximo, o futuro mais longo, né? Então, essa é a nossa expectativa aí, que a gente tem a gente sabe que ainda existem muitas questões aí, leis complementares a serem votadas, que existem muitas dúvidas, mas existe uma apreensão, o público está muito apreensivo aí com o que vem, né? Em tese, a gente tem entendimento de que a reforma tributária, de certa forma, privilegia as indústrias, não sei se a palavra certa seja privilegiar, mas deixa de onerar um pouco as indústrias e vai onerar um pouco mais, bem mais, outros setores, principalmente os serviços. Mas, como existem muitas armadilhas no caminho, aí a gente precisa ter cuidado, até porque, se houver alguma no nosso caminho, a gente tenha tempo de se manifestar, né? Então, essa é a nossa expectativa aí, que a gente consiga ter aí no dia de hoje. Muito bom, muito bom. Então, eu gostaria de agradecer ao presidente Martin, ao Dr. Roque, à doutora Cássia pelo convite da Abra Sorvete. É sempre uma imensa honra, uma alegria poder estar aqui com os senhores e as senhoras, tentando falar de um tema que é um tema delicado, como o presidente acabou de mencionar. Não é o mais importante é produzir o sorvete, um sorvete gostoso, de qualidade, né? Que nesse Brasilzão aí tropical
satisfaça, né, os paladares dos mais variados, mas, de fato, no Brasil, a carga fiscal, o tributário, no seu sentido amplo, ele é muito representativo, né? Ele é muito representativo para qualquer setor, né? Uma vez que no Brasil nós temos, de um lado, uma alta carga fiscal como regra, né? E uma complexidade muito grande, né? Nós temos inúmeras legislações, inúmeras obrigações formais, obrigações acessórias que precisam ser cumpridas, diversos tributos, e isso acaba dificultando que a atividade principal da empresa, no caso que é a produção de alimentos, o sorvete, ele seja o ponto principal, né? Muitas vezes o empresário está mais preocupado com o problema fiscal do que com os seus fornecedores, do que com seus clientes, do que com o processo produtivo, que seria o ponto central, né? O tributo deveria ser algo muito mais simples e automático dentro da cadeia, que permitisse uma certa neutralidade, um respeito à livre concorrência e, portanto, não fosse um óbice ao empreendedorismo, ao desenvolvimento das atividades, sobretudo quando nós falamos de alimentos, né? Eu tenho uma posição muito forte, muito dura em relação à questão fiscal, né? Eu tenho um posicionamento, uma leitura, inclusive do texto constitucional brasileiro, de que, em geral, os alimentos, e o sorvete não deixa de ser um deles, né? Embora possa, em algumas ocasiões, se enxergar o sorvete como um item de luxo, né? Não tão essencial assim, né, por muitos, mas não deixa de ser, e esse é um ponto fundamental, de ser um alimento, e um alimento nutritivo, um alimento que é composto basicamente de leite, né? E o leite é fundamental dentro para o nosso organismo. Então, eu tenho uma posição muito forte, eu gostaria, antes de mais nada, de reforçar isso, de que a carga tributária dos alimentos, ela precisa, dentro da ideia de essencialidade, ela ser reduzida, né? O cidadão, principalmente num país como o nosso, em que o poder aquisitivo ele já é de menor patamar, né? Muitas vezes a gente ouve aí, na reforma tributária em especial, não, olha, se botar o sorvete na redução de alíquota, ou se botar a carne na cesta básica, estamos privilegiando ricos, né? E eu sempre digo, o que é rico no nosso país, né? O que seria essa camada de riqueza? E quando você busca as estatísticas, nós vamos perceber que desse universo de brasileiros, falar em rico é alguém que tem uma renda superior a 20, 30 mil reais e não representa nem 1% da camada brasileira, da população brasileira. Ou seja, no geral, a redução de carga fiscal ela não busca atingir a camada mais privilegiada, porque ela é uma parcela tão ínfima, tão pequena, e mais, que tem condições de arcar com tributos mais altos, e o acesso a um alimento básico, ou um alimento um pouco mais sofisticado, vamos dizer assim, o sorvete, né, não vai atingi-los diretamente. Então, quando nós falamos de uma carga tributária reduzida para os alimentos, é exatamente para propiciar que as pessoas no Brasil, que não têm um grande poder aquisitivo, que não têm uma capacidade contributiva alta, possa ter acesso aos produtos e escolher os produtos, inclusive, né? Porque senão vira uma ditadura, né? O governo tributa de forma super alta vários produtos alimentícios, tributa pouquíssimo uma meia dúzia, ou seja, a população brasileira basicamente vai ficar restrita àquela escolha de alimentação, né? Sem ter acesso a uma alimentação diversificada, a ter hábitos e poder ter escolhas a serem feitas, né? Então, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, do direito à social alimentação que está na Constituição, no artigo 6º, né? A Constituição, ela diz expressamente que é um direito fundamental do indivíduo o acesso à alimentação, né? E o sorvete não deixa de ser um alimento importante, nutritivo, né? E que, na minha visão, também está dentro desse direito social que o Estado deve promover, propiciar o acesso e não criar barreiras, ao contrário, fomentar. E quando o Estado fomenta atividades que têm conexão com a produção de alimentos,
Um dos pontos principais é que o sistema tributário deve ser simples, não deve ser complexo, e a carga tributária, por ser um produto essencial, deve ser baixa, quando não isenta, né? Quando não for uma alíquota zero, quando não for uma isenção desse produto, né? Então, na nossa visão, é um ponto que eu falo muito, né? Escrevo bastante sobre isso, de uns tempos para cá, defendendo a cadeia do agro, e o sorvete como um produto alimentício está nessa cadeia, porque os seus insumos basicamente são todos atrelados à cadeia do agro, e o sorvete não deixa de ser um alimento também. Então, eu busco muito reforçar que o acesso a um alimento barato exige que o Estado se preocupe numa carga fiscal diminuta, né? E numa apuração que facilite esse acesso à população brasileira. E isso não é só porque há o direito à alimentação. A própria Constituição, no 187, quando fala da política agrícola, diz que o Estado vai fomentar a cadeia. E a cadeia vai desde a produção de insumos, vai dentro da porteira o produtor rural, quando produz o leite, quando produz a cana, ou que vai gerar o açúcar ou outros produtos, né? Até as etapas finais, que são os produtos alimentícios produzidos, né, elaborados a partir de toda essa matéria-prima, né, que vem exatamente da cadeia do agro. Então, nos parece que existe um fundamento jurídico muito claro, muito sensível, de que o Estado ele não deve ter um olhar arrecadatório para o setor alimentício, seja qual for ele. Não vou ser hipócrita aqui para os senhores, né, porque eu estou falando para Abrasorvete, que eu vou colocar no mesmo idêntico patamar, talvez um arroz, uma carne básica, com um sorvete. Mas também não vejo que exista uma grande distorção, como nós encontramos no regime atual, e, de certo modo, tudo caminha para existir também na reforma tributária, né? Esse é um ponto. Então, é um grande desafio esse, que é sensibilizar o legislador, o aplicador da lei, os intérpretes, né, no sentido de buscar uma tributação mais harmônica dos alimentos, né, e que permita um acesso mais amplo da população, não só para ter acesso, mas direito de escolha, né, de dar liberdade às pessoas em algum momento dizer, olha, eu vou chupar meu sorvete, né, vou tomar meu sorvete, até porque o Brasil, né, é um clima tropical, faz muito bem, eu mesmo adoro, né, então é um ponto importante. Os desafios que existem hoje, eu não estou aqui para ensinar ninguém, né, especialmente o Dr. Roque aí, que é o grande organizador aí, coordenador da associação nessa parte fiscal, mas nós sabemos que os desafios estão ligados no sistema tributário, nossa complexidade, alta carga fiscal, e o que leva essa realidade? Quando eu tenho um produto que, para apurar, ele é complexo, para apurar, ele tem uma carga fiscal alta, o que num país como o nosso, num tamanho continental como o nosso, acaba acontecendo? A informalidade, né? A informalidade acaba sendo um problema grave, né? Seja para o fisco, porque ele acaba deixando de arrecadar tributos, seja qual o patamar for, né? Que seja um tributo baixo, mas teria uma arrecadação, seja do ponto de vista da concorrência entre os pares, que acaba isso trazendo distorções que muitas vezes pode, numa visão isolada, para aquele que está se beneficiando dessas artimanhas, parecer que ele está tendo vantagem, mas no conjunto da obra, do segmento, isso é muito nefasto, é muito ruim, e para o consumidor, porque sem esse controle também estatal, de certo modo, muitas vezes a gente perde controle de qualidade, né? Perde outros elementos, principalmente falando de alimento, que são fundamentais, né? Que devem também ter aí as suas cautelas e os seus controles. Então, esses são os desafios que nós temos na tributação atual, né? E aí, lógico que cada contribuinte, a depender do seu porte, da sua localidade e da sua realidade público, ele busca, dentro da estrutura do sistema tributário atual, encontrar os melhores caminhos, né? Olha, eu vou aqui ser uma empresa no Simples Nacional,
não, a minha empresa é maior, eu vou já ir para o lucro real, PIS/COFINS não cumulativo, ou não, vou trabalhar com 2 empresas, uma no lucro real, uma distribuidora no lucro presumido, fazendo o que a gente chama de planejamento tributário. O planejamento tributário, ele é lícito, ele é possível, que é quando você, com base nas leis em vigor, dentro da realidade, você usa desses instrumentos legais com o objetivo de estruturar o seu negócio visando a economia na carga fiscal, né? E não se confunde planejamento tributário com medidas, muitas vezes, que a gente chama de evasivas, que são ilícitas, que são contrárias às leis, né? Muitas vezes eu tenho simulações, fraudes, compra de produtos sem nota para diminuir preço, ou compra com nota, mas sai sem nota, né? Vira saldo credor de caixa enorme, aí não sabe como conciliar o financeiro com o fiscal, com o estoque, dá vários problemas, né? Várias dificuldades para enfrentar, ou começa a criar inúmeras empresas, né? Muitas vezes só no papel para se manter no simples, muitas vezes porque o simples, de fato, pode ser, né? No caso dos senhores, o Simples Nacional da Lei Complementar 126, lá do anexo 2, né, que congrega o setor, né, que começa em 4,5, vai até 30, né, no patamar máximo, que aí já começa a não ser interessante, e aí começam os movimentos de criar várias empresinhas, uma no nome da mãe, do filho, do cachorro, tentando, né, muitas vezes naquela luta diária de sobreviver, encontrar caminhos, mas é preciso, dentro da realidade atual, lembrar que existem riscos, né, que são crescimentos não muito sustentáveis quando se trabalha nesse formato. E quando o sistema tributário ele começa a ser mais simples, quando ele tem uma carga tributária mais adequada, né, não muito majorada, isso permite que o sistema se autocorrija, né? Ou seja, todo mundo prefere estar na legalidade, recolhendo o seu tributo, né? Fica tudo muito mais fácil, porque muitas vezes eu brinco com alguns clientes, muitas vezes eles chegam aqui com manobras das mais ousadas e assim, com uma criatividade enorme, né? O brasileiro é super criativo, e aí eu percebo que o esforço que ele acaba tendo de controle das informações, com o pessoal, com o sistema, ou seja, para controlar esses procedimentos não ortodoxos, né, arriscados, muitas vezes o gasto que ele tem, acaba, se ele conseguir entrar no sistema tributário normal e conseguir explorar as oportunidades que já existem, né, no sistema tributário, muitas vezes vai ficar elas por elas, mas por uma falta de, talvez, uma boa assessoria ou com calma avaliar as questões de oportunidades, muitas vezes acaba indo pelo caminho, entre aspas, mais fácil, quando, na verdade, seguir a legislação, mas aproveitar das oportunidades que existem pode permitir, sim, uma carga tributária, embora no sorvete seja alta, né? Ninguém aqui nega isso, então, é óbvio, quem trabalha fora da legalidade, ou perto nessa zona tênue, né, entre legalidade e ilegalidade, acaba tendo vantagem quando a carga tributária é alta e o sistema é complexo. Mas, volto a lembrar, há muitas soluções e muitas questões que a gente pode trabalhar, né? É bom lembrar aqui que o sistema tributário atual, né, ele é dividido em tributos da União, dos estados e municípios. Né? No setor dos senhores, o que mais é relevante são os tributos federais, imposto de renda, contribuição social e PIS, COFINS e IPI. Esses são, juntamente com as contribuições previdenciárias, os tributos que se carrega na cadeia, né? O IPI, por ser um produto industrializado, o sorvete, entre os alimentos, é um dos quase únicos que sofre tributação, né? Em geral, os produtos alimentícios são NT, que é o não tributado, ou alíquota zero, e, excepcionalmente, nós vamos encontrar produtos com tributação. E aí, aqueles que têm tributação normalmente estão nessa faixa de 5%. Né? O PIS/COFINS, que é um tributo sobre a venda, né, da União, sobre a comercialização, o faturamento ou receita bruta, que pode ser num total de 3,65 para quem está no lucro presumido, ou 9,25 para quem está no regime não cumulativo. Já no regime não cumulativo, como os senhores sabem, é possível a tomada de vários créditos sobre insumo, frete, locação,
compra de equipamentos, né? Nós temos aí a possibilidade, de modo a, no regime de crédito e débito, você ter um abatimento e recolher só sobre o valor líquido dessa operação. Tal como acontece no IPI também, que tem os créditos de matéria-prima, material de embalagem, embora a legislação permita alguns regimes especiais, no caso do IPI, do PiscoFins, que é a compra de embalagem com suspensão, a fim de evitar acúmulo de crédito, muitas vezes, mas nós temos também, dentro dessa sistemática federal, ainda as contribuições previdenciárias, a folha pesa muitas vezes, né? Não, eu confesso que eu não conheço a realidade do setor se é uma grande empregadora de mão de obra, né? Se a mão de obra representa, ou se o processo de industrialização ele é muito moderno e que exige pouca quantidade de pessoas, mas a contribuição previdenciária, muitas vezes, onde há forte utilização de mão de obra, acaba pesando significativamente, né? Nós temos chegamos a 30%, até mais por cento sobre a folha das contribuições. E aí é interessante porque uma das grandes saídas para os menores, que faturam até 3.600.000 ou 4.800.000, né, a depender aí da faixa estadual ou federal, vão para o Simples Nacional, tentando se socorrer, né, de uma forma, entre aspas, mais simplificada, que nem sempre é tão simples assim, e também uma carga tributária que não chega a ser tão alta como é quando se apura imposto de renda, PiscoFins, contribuições previdenciárias, IPI, né, sem contar o ICMS, que é um tributo estadual também na linha do IPI e do PiscoFins, que é não cumulativo, onde há o crédito e débito, mas o grande desafio do setor, né, até onde a gente tem conhecimento, muitas vezes é que, até mesmo como um efeito dos estados, dessa sanha arrecadatória, e ao mesmo tempo uma resposta a uma certa existência de sonegação na cadeia, né, infelizmente pode acontecer, eles usam da substituição tributária. E a substituição tributária é um instrumento que, de fato, sofre muitas críticas, né? Ele foi questionado em momentos no Supremo Tribunal Federal, mas houve o entendimento de que ele é constitucional, embora as presunções, né, o valor da margem agregada, né, do valor agregado na substituição, se a operação for realizada de fato com uma margem menor do que se pressupõe pela legislação, há o direito de pedir a restituição da diferença, né? O Supremo decidiu nesse ponto. Mas a substituição tributária é um problema grave para os senhores, porque a margem é alta, né? E juntando os demais tributos, isso é um problema até para o Simples Nacional, porque o ICMS-ST fica de fora, né? E esse acaba pesando bastante e acaba indo para o preço do produto, e aí volto ao começo das minhas considerações da realidade atual, né? Quem acaba tentando encontrar caminhos não muito tradicionais pode, diante dessa complexidade e alta carga fiscal, mesmo para aqueles que consigam trabalhar muito bem com a legislação fiscal, aproveitando das teses tributárias, aproveitando das oportunidades, dos incentivos que possam existir, né? Desde de incentivos como subvenções para investimento, desde PID, desde tantas oportunidades que existem no sistema tributário para os contribuintes, mesmo assim acaba, pela alta carga fiscal, sendo uma competição bem complexa, né? E aí é interessante que eu já até participei de um debate em relação à questão do sorvete. O sorvete virou aquela história, principalmente com a reforma tributária, a história da casquinha do McDonald's, né? Isso virou uma história enorme, né? Porque, como os senhores sabem, muitos estados, o sorvete está no ST, né? Por sua vez, na legislação de PIS e COFINS, o artigo 1º da Lei 10.925 dá alíquota zero para as bebidas lácteas, né, entre outros produtos lácteos, e aí alguns fornecedores da bebida, vou chamar de bebida láctea, porque eu até dei um parecer nesse sentido, para essas casquinhas, né, que é aquele produto que passa pelaquela máquina e tem vários comerciantes, não é só o McDonald's, que acabou sendo
o mais divulgado, né? Mas os grandes produtores desse insumo sofreram muitos questionamentos e discussões se isso era sorvete ou bebida láctea, né? Era aquela bolsinha que era utilizada como um insumo para a produção da casquinha, né? Se a casquinha era bebida láctea ou se ela era sorvete. Mas eu estou citando essa história só para dizer que, no fundo, com a reforma tributária, problemas como esse continuarão a existir, né? Muitas vezes, hoje o cenário não é simples para os senhores, né? Eu estou aqui comentando genericamente, e depois a gente pode abrir para discutir, conversar, pensar em soluções, mas o cenário existente, ele para frente, ele também não é um cenário simples, né? Não sei se eu vim aqui numa sexta-feira à tarde, para, ao invés de animar todos, né, deixar um pouco mais cabisbaixo, não é a minha intenção, mas talvez trazer aqui o alerta, né, e a entidade, eu acho que serve exatamente para isso, para congregar o setor e ele buscar conquistar os seus pleitos diante de equívocos e injustiças, como no caso de matéria fiscal, mas a reforma tributária, ela não elimina completamente os problemas dos setores dos senhores. Por quê? Vamos lá. Embora exista uma forte tendência na reforma tributária de não termos mais, em breve que eu digo a médio e longo prazo, né, o ICMS-ST, né, a substituição tributária não vai existir, mas, na minha visão, infelizmente, o sorvete ele não foi congregado nas pautas de regimes diferenciados, né, que é a cesta básica, que é a redução da alíquota de 60%, né? Ou seja, o produto sorvete e todas as demais receitas ligadas, ou, por exemplo, se eu tiver, eu sei que tem franquias ligadas ao setor, a receita da franquia vai ser tributada normalmente pelos tributos novos. Só para a gente contextualizar, com a reforma tributária, a emenda 132, ela faz uma reforma tributária sobre o consumo e ela traz uma transição onde substituímos os tributos IPI, PIS/COFINS por CBS e Imposto Seletivo na União, e para os estados e municípios sai de cena de forma transitória o ICMS, inclusive o ICMS-ST, e o ISS, e surge o chamado IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, né? Então, vejam que nós fazemos há uma mudança com a reforma tributária na estrutura desses tributos, há uma mudança relevante de paradigma, porque o ICMS, por exemplo, ele é tributado sobre a venda da mercadoria, já o IPI é sobre a operação com produtos industrializados, PIS/COFINS, operação onde se ofere faturamento ou receita bruta. Esses critérios jurídicos para gerar tributação de cada uma dessas espécies tributárias, elas fogem um pouco de cena. Por quê? O IBS e a CBS são irmãs gêmeos, um federal e outro estadual, por isso que se fala muito de um IVA dual, né, dentro do nosso federalismo, e basicamente todas as operações de venda, de fornecimento, de oferir algum tipo de receita, seja qual for, ela vai ser tributada por esses tributos, né? Porque no ICMS é só venda de mercadoria, o que não for mercadoria não entra. Então, aqui, uma das primeiras mudanças, além das mudanças no sentido dos tipos de tributos, né, que nós vamos ter, nós temos também uma mudança que a base de tributação ela se tornou mais ampla, tá? Ela se tornou mais ampla e vai atingir, em geral, tudo que ingressar decorrente da operação da atividade econômica, seja com bens materiais, como um produto, como é o sorvete, como outros direitos intangíveis, como uma receita de uma franquia ou de uma cessão de direito onerosa, ou até não onerosa. Então, essa é uma mudança importante. De um lado, ela traz a vantagem de facilitar a apuração, né? Porque para aquela questão, é mercadoria ou não é mercadoria? Tributo ou não tributo? É receita ou não é receita? É produto tido como industrializado ou não é? Isso acaba
não existindo mais, mas, por outro lado, é aquela simplicidade pelo óbvio, né? Paga tributo de tudo, fica muito simples, né? O exercício fiscal aqui. Então, esse é um ponto importante do IBS e da CBS. Outro ponto importante, e esse positivo que eu gostaria de trazer aos senhores, o PIS/COFINS, para quem está no lucro real atualmente, o ICMS, quem tem apuração do ICMS e o IPI, tem um regime não cumulativo que vocês têm débitos e créditos, né? Mas, como vocês bem sabem, são regimes extremamente restritivos, a dificuldade de tomada do crédito, a amplitude desses créditos, ela é bem escassa e restritiva, né? Já o IBS e a CBS, pelo texto constitucional e a lei complementar que está em aprovação, está no Senado, já foi aprovada pela Câmara, que é o PLP 68 de 2024, a não cumulatividade ela vai ser, de fato, mais ampla, né? Então, os senhores que industrializam e produzem o sorvete, tudo que entra de aquisição no ciclo econômico da cadeia, energia elétrica, equipamentos, combustível, os insumos em geral, todos eles, serviços prestados que hoje não dão crédito, como um serviço de consultoria, desde de serviço de qualidade, marketing, jurídico, contábil, todos esses darão direito a crédito para você abater da saída do IBS e da CBS. Então, essa é uma mudança, para não dizer que tudo é crítica só, é uma mudança interessante. É certo que o setor dos senhores, infelizmente, os regimes diferenciados, eles não atingem, até o momento, o sorvete, né? Salvo se a gente entender que é uma bebida láctea. A bebida láctea está na redução de alíquota de 60%. Tá? Não atinge o sorvete, ou seja, não estamos na alíquota zero de IBS e CBS e não estamos na redução de 60% da alíquota padrão. Qual é a alíquota que se prevê para entre IBS e CBS juntos? Uma alíquota de em torno de 27%. Então, se o sorvete for mantido fora das reduções, o que vai acontecer? Eu vou ter crédito de vários itens que envolvem a atividade produtiva, muito mais do que nós temos hoje, mas, por outro lado, vou ter uma tributação entre IBS e CBS de aproximadamente de alíquota de 27%. Aí, a depender da quantidade de créditos, nós vamos ter a alíquota efetiva para o setor. Se a gente fizer um comparativo hoje, com PIS/COFINS 9,25, IPI a 5, né, um ICMS com ST, talvez, numa fotografia muito inicial, não seja ruim, né, para o setor, tá? Não seja uma situação de todo ruim, diante da quantidade, a ampliação do rol de créditos e da alíquota, que por mais que seja alta pela realidade mundial, né, o Brasil, com a alíquota de 27% a 28%, deve ser um dos de IVA mais alto do mundo, mas mesmo com essa alíquota, talvez, pelos créditos que os senhores terão, a alíquota efetiva pode se tornar algo razoável. Com um ponto importante também, né? A partir dessa tributação do IBS e CBS, o que vale, em especial falando do IBS, que é o Imposto Estadual Municipal, a tributação é no destino e não onde está localizado o produtor do sorvete em si, né? Óbvio que o sorvete, a depender da sua gama e amplitude, muitas vezes ele atinge mercados regionais, então muitas vezes não passa das fronteiras, né? Mas, de certo modo, esse é um ponto importante também. Por quê? Porque os incentivos de PIS/COFINS, de ICMS, que nós temos na atual legislação, eles serão extintos, né? No caso do PIS/COFINS, em breve, em 2027, quando o PIS/COFINS vira CBS, e no caso do ICMS, nós vamos ter uma gradual extinção dos incentivos, transformando o ICMS, que vai sendo reduzido, em IBS. E aí só os regimes diferenciados é que existirão. Todos aqueles incentivos que alguns outros setores, ou mesmo alguns produtos ligados, ou em alguns locais o sorvete possa ter, né, isso vai, ao longo do tempo,
se encerrar. Talvez esse, do ponto de vista de trazer um tratamento equânime, pode ser um ponto interessante. Eu acho que o ponto fundamental aqui, a minha crítica grande que existe, pensando no setor de sorvetes, de fato, não ter nenhum redutor para o sorvete, que é um alimento. Na minha visão, o texto constitucional, quando fala em alimentos, ele não traz uma liberdade ao legislador para ele fazer escolhas da redução de 60%. Na minha visão, para a cesta básica, ele até pode, mas dentro de certos limites jurídicos e sempre impedindo o chamado retrocesso social. Já os alimentos, eu tenho uma certa crítica a esse rol extremamente restritivo que o governo está utilizando, e isso pode, faço um parênteses aqui, eventualmente, se assim se consumar, ser até um objeto de um debate jurídico perante o Judiciário ou o Supremo Tribunal Federal, no sentido de questionar a não inclusão do sorvete dentro da redução de 60%, uma vez que é um alimento, né? Uma vez que é um alimento. Então, esses são pontos importantes. Outro ponto importante que a gente tem que lembrar aqui é que o Simples Nacional, ele se mantém, né? Vai ter reforma tributária, o Simples Nacional acaba? Ele não acaba. Naturalmente, nós vamos ter duas situações. Eu posso optar em continuar no Simples Nacional, e aí eu não vou ter IPI, eu não vou ter PIS/COFINS, não vou ter ICMS naquele recolhimento, e, por outro lado, quando eu vender o meu produto, eu não vou dar crédito para o meu cliente comprador, né? Naturalmente, aquele que vende já para o mercado consumidor final, né, na ponta, isso vai ter menos relevância. Mas aquele que vende para um distribuidor, para um supermercado, para um comércio, né, a falta do crédito pode ser um fator relevante a depender da operação. Tá? Por outro lado, pode quem optar pelo Simples aceitar estar no Simples e se submeter ao IBS e CBS. Tá? E aí, nesse caso, por óbvio, vai fazer débito e crédito e vai conceder o crédito nas etapas posteriores. E um ponto que eu acabei não falando, que é importante para o setor, que aí nós vamos precisar fazer cálculo e conta, se de um lado o produto final, ele em regra, está sem redução de alíquota, os insumos, alguns deles possuem redução de alíquota. Né? Esse é um ponto, e até impeditivo de tomada de crédito. Por quê? Porque o açúcar, que é um insumo do setor, o leite, que é um insumo, os produtos lácteos, o leite ou alguns derivados, eles estão na cesta básica e eles virão com alíquota zero. Então, os senhores não poderão tomar crédito desses insumos. Tá? Então, esse talvez seja um problema de impacto na carga fiscal. Mas aí, a gente pressupõe, né, que esses produtos que tenham alíquota zero ou que estejam na redução de 60% e que são insumos do setor de sorvete, eles venham com um preço mais módico por não ter tributo, né? Assim esperamos, né? Eu vi o senhor Luiz lá já está balançando a cabecinha, né? E a gente sabe que é um desafio grande, porque os fatores que envolvem preço não é só tributo, né? Mas é o que a gente espera, que o produto fique um pouco mais barato, a ponto de, entre aspas, neutralizar ou compensar o crédito que não virá nesses produtos, né? Mas outros que hoje também o setor não toma crédito, por exemplo, vários tipos de serviço, darão crédito, né? Por exemplo, né? Então, precisamos aí realmente avaliar o impacto de como esse crédito e débito vai influenciar no setor, né? Mas é um ponto importante de atenção, né? Uma vez que parte dos insumos que são insumos relevantes, eles estarão na alíquota zero ou na redução de 60% do IBS e da CBS, e para essas hipóteses, o constituinte e o legislador, por consequência, não tem previsão de nenhum tipo de crédito presumido para essas entradas sem tributação, tá? Com tributação reduzida. Por quê? A única previsão de crédito presumido que nós encontramos na legislação do IBS-CBS é quando se adquire produto de produtor rural, pessoa física ou jurídica, que não esteja no regime do IBS-CBS. Aí esses dão crédito presumido. Então, se comprar o leite in natura direto de um produtor rural, né, que não esteja recolhendo CBS-CBS, o setor de lácteo,
o sorvete vai ter um crédito presumido, né? Agora, se esse leite for adquirido por uma empresa de lácteos, que depois produziu o leite que vai ser vendido à indústria de sorvete, aí quem vai tomar esse crédito vai ser a operação anterior, que vai ter um crédito presumido e vai ter uma redução de alíquota de 60%, ou, a depender do produto, até, estando na cesta básica, a saída com alíquota zero. E aí a cadeia dos senhores, infelizmente, não vai ter nenhum tipo de crédito. O que a gente espera é que dentro dessa neutralidade os preços sejam reajustados de uma forma a não repassar, ou melhor dizendo, repassar a exoneração fiscal a ponto de o preço ficar mais acessível e o sorvete não sofrer tanto com essa tributação. Na prática, a gente sabe que isso é difícil, na prática, todo mundo vai tentar manter margens e, se possível, recuperar margens, né? E isso acaba dificultando bastante. Um outro ponto muito importante de atenção para o setor, que é reflexo do sorvete não estar na cesta básica, muito menos na redução de 60% da alíquota, é que, infelizmente, nós sabemos que há um movimento aí, de certo modo equivocado, na minha visão, e puramente ideológico, dos alimentos saudáveis, né? E das famosas produtos açucarados ou produtos processados, e que batem muito forte não só em impedir que esses produtos, mesmo sendo alimentícios, componham as reduções de alíquota de 0% ou 60%, mas que também é um movimento muito forte, insistindo que o governo leve esses produtos para um outro imposto federal, que é um novo imposto criado, né, que é o imposto seletivo, que substituiu o IPI, que é o imposto seletivo, é o imposto sobre o pecado, como se diz, que é aquele imposto que tem aí por finalidade combater produtos que lesem a saúde ou ao meio ambiente. E aí, como o texto constitucional, ele expressamente diz o seguinte: os produtos que têm redução de alíquota, então, alimentos que têm redução de alíquota, alimentos que estão na cesta básica, a Constituição proíbe eles vão para o imposto seletivo, já é uma trava, já é uma vedação. Agora, quem não está nessas reduções, a trava não se aplica. Então, existe o risco, né, de termos aí um imposto seletivo. E aí o imposto seletivo, como ele não é igual ao IPI de crédito e débito, ele incide uma vez só, como se fosse um imposto monofásico na operação, né? Ele pode, se houver para o sorvete, não tem no momento, né, até onde eu sei, eu desconheço, na aprovação da Câmara o sorvete não entrou, mas tem que tomar cuidado, acho que esse é um papel importante dos senhores, ficar atento, porque se entrar é uma alta carga fiscal que, aliada ao CBS, pode, aí sim, com certeza absoluta, além de não simplificar, aumentar ainda mais a carga fiscal do setor, né? Então, essas são algumas preocupações e aspectos que eu tenho observado aqui, que são altamente relevantes, tá? Não sei, eu aqui, a minha ideia era dar esse panorama da reforma tributária, era dar esse panorama das preocupações da realidade atual, né, do que envolve o sistema tributário brasileiro, passar um pouco da nossa experiência, contextualizar com o setor de alimentos, mais especificamente com o sorvete, mas nunca melhor do que os senhores e senhoras que estão no segmento há muito tempo aí, trabalhando, né, no pão nosso de cada dia, na luta do dia a dia, para saber as dificuldades, ter dúvidas, né, do que a gente apresentou aqui, do que tem ouvido por aí também, né, porque tem muita informação deturbada em relação à reforma tributária, né? Você já deve ter ouvido que com a reforma tributária o país ia crescer 10%, isso chegou a ser noticiado pelos mentores da reforma e na imprensa, né? O que não é uma verdade, né? Então a gente encontra de tudo aí na imprensa sobre a reforma tributária, então estou à disposição também para, havendo dúvidas, não só do que eu apresentei ou da realidade do dia a dia, mas do que se tem ouvido ou se lido, está aqui à disposição para tentar suprir ou trocar ideias com os senhores e senhoras. E volto a agradecer aí a oportunidade, né? Sempre uma honra, que abra sorvete aí, que fique uma porta aberta já dos senhores e senhoras aí com a Cássia,
para tudo que precisar, que eu puder contribuir, discutir com os senhores, trabalhar, contem conosco, vai ser sempre um prazer aí, muito grande, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, doutor Calcini. Eu acho que o senhor fez uma explanação muito ampla, bastante detalhada de muita coisa. Eu tenho assim umas 3 perguntas básicas para fazer, para ver se a gente ilustra e que pode ser também útil para os demais a entender um pouco o processo. Recentemente, nós fizemos uma pesquisa aí do consumo de sorvete, e uma das questões que veio à tona foi, de certa forma, surpresa para a gente. A gente viu que 60% do consumo de sorvete está nas classes baixas. Então, quer dizer, não é verdade a afirmação que sorvete é produto para rico. 60% a gente tem, pesquisa está nas classes baixas. E a gente, de certa forma, essa é uma pesquisa muito recente, talvez a gente tenha que utilizar isso, até porque um dos nossos objetivos é nos inserir no universo de alimentos, e não só como uma guloseima. Até porque o produto tem proteína, etc., tem valores nutricionais, macronutrientes semelhantes a um iogurte, né? Então, essa é uma coisa que eu queria ilustrar. Outra questão, a gente também, a Bia, ela divulgou recentemente uma carga média dos alimentos, no modo geral, de 24,6%. Quer dizer, e nós fizemos os nossos cálculos aqui, dentro de que somos fabricantes de sorvete, então, mais ou menos, a gente conhece os nossos números, né? E a carga média até o consumidor, de empresas que estão situadas no lucro presumido ou lucro real, que seja. E nós chegamos a uma carga média na ordem de 35%. Então, nós temos praticamente 10 pontos percentuais a mais de tributos na carga do sorvete do que a média dos alimentos. É lógico que na média dos alimentos tem os alimentos isentos, etc., né? Mas o nosso objetivo é que a gente venha mais próximo à média dos alimentos. Sem considerar que a questão do Simples, que o senhor mesmo mencionou, nós entendemos que o Simples é uma porta de entrada para as indústrias, para todos os empreendedores, de um modo geral. Então, a gente, inclusive, abriga um universo muito grande de empresas do Simples. Só que as empresas industriais tendem a ficar muito pouco tempo no Simples, porque tu tem uma agregação de valor muito forte de produtos, né? Então, esses caminhos alternativos são caminhos muito poucos desejáveis que se faça, né? A ideia é que ela migre para o lucro presumido, ou lucro real que seja e tal, e seja uma indústria de fato, né? E a própria, do jeito que está, o senhor mesmo confirmou, a própria Constituição do jeito que está, a AST, hoje, ela, de certa forma, ela neutraliza o efeito benéfico do Simples, né? Então, o senhor mesmo confirmou isso. E uma questão assim que o senhor mencionou, e é importante ressaltar, não está contemplada dentro da reforma tributária, mas é carga tributária. Quando eu falei 35%, eu estou me referindo apenas aos impostos indiretos, né? Não ao INSS patronal. A atividade do sorvete é uma atividade de alta empregabilidade, porque ela tem uma especificidade singular. A cadeia logística ela é atrelada ao sorvete, porque é a única cadeia logística que não consegue se fazer via operador logístico. É quase que própria, né? Por ser de todos o universo dos congelados, é a mais sensível, né? Então, é quase que uma obrigação, é quase que por unanimidade, os fabricantes de sorvete mantêm uma cadeia logística própria, né? E, então, com isso, é lógico, tem um contingente de pessoas muito grande. E foi um dos argumentos que a gente tentou usar para poder se inserir naquela redução do benefício aí da redução, me fugiu a palavra agora, para não ter que pagar
o INSS patronal, e sim pagar um percentagem do faturamento, né? Exoneração da folha, né? Mas isso está em discussão, está indo por terra também, então, quer dizer, é só a título de ilustração. Então, eu gostei, dentro desse panorama, eu gostaria de ouvir a sua opinião, como que a gente pode aproveitar essas informações para poder a gente ter um respaldo, para ter se inserir dentro desse universo de alimentos e trabalhar com uma carga menor, né? A segunda questão, o senhor falou do seletivo, né? De fato, a gente tentou. A gente sabe que existe essa possibilidade que se o sorvete estivesse dentro dos 60% de redução, nós automaticamente estaríamos isentos, né? Mas não conseguimos. Não conseguimos. É uma coisa que eu acho que essa é uma guerra muito difícil. Parece que se a gente estiver no patamar, atender o patamar de cima, se entrar no universo dos alimentos, seria melhor, né? E nessa questão também, que é muito sensível para a gente, que ainda temos dúvidas, o senhor está esclarecendo algumas, sobre a questão dos insumos, né? Os insumos, a gente é predominante utilização de matérias-primas básicas, como leite, açúcar, gorduras vegetais, gorduras animal ou frutas, né? Isso são todas atividades primárias, né? Olha como é que são a ironia, né? O produtor rural na PJ, ele pode tomar, ele está isento na saída, mas ele pode tomar o crédito nos insumos dele, que seja adubo, fertilizante, etc. Não é isso? Então, nessa reforma, ele vai ter uma tributação negativa, no meu entendimento. Então, é muito perverso. E como é que a gente faz para poder se contrapor isso? Porque nós estamos comprando insumos que vêm com imposto de um jeito ou do outro. Aí. Está isento o leite em pó vem sem destaque. Mas alguém aproveitou esse imposto lá atrás, nas cadeias anteriores. Como é que a gente poderia justificar isso para poder ter um argumento de nós também temos uma possibilidade de ter parte desses tributos creditáveis, né? Então, basicamente, são essas duas perguntas aí que eu gostaria de deixar no ar, para ver se o senhor pudesse nos ajudar. Muito bem. Não sei, Cássia, se mais alguém gostaria de fazer alguma intervenção, comentar, ou eu posso responder e depois abro novamente para alguma outra pergunta. Acho melhor a resposta e aí a gente abre na sequência, né? Muito bem. Acho que, assim, as considerações do Dr. Roque, no fundo, complementam, né, a nossa intervenção aqui hoje, né, trazem números importantes, né, esse estudo da BIA, da carga fiscal, a carga de vocês, aproximadamente na tributação do consumo a 35%, né, de fato é uma carga alta, é aquilo que eu, no início da conversa aqui, disse, né, como alimento, na minha visão, não faz muito sentido, né? Seja porque não é um alimento que poderíamos dizer que é prejudicial à saúde, não é, né? É um alimento importante, né? Infelizmente, acho que esse é um ponto que o agro sofre muito também, que é o olhar meio preconceituoso, né? Como um produto não essencial, como não nutritivo, como, entre aspas, vou usar uma expressão aqui, né, não muito técnica, mas uma sobremesa, né? Então, não é o mais importante, né? E acabam aproveitando desse olhar, na minha visão, equivocado, porque não é alimento, sorvete é alimento, acho que esse é um ponto importante que não pode ser esquecido, né? Tal como os demais, e aí eles acabam trazendo uma tributação maior que produtos não essenciais, né? Acaba ficando uma contradição enorme aqui, né? E, de fato, eu não vejo no sistema atual muitos caminhos para mudança. Por quê? O governo ele não está muito atento a mudanças que causem redução de carga fiscal no momento, né? É dificílimo. O que eu vejo para quem está no mercado hoje, o que tem que fazer é tentar espremer ao máximo as oportunidades fiscais. Revisar o seu PIS/COFINS, ver tudo o que pode dar de crédito, o que é tributável ou não, né, ICMS, IPI, o que dá para fazer, imposto de renda, parte previdenciária, tem muitas questões jurídicas que muitas vezes passam despercebidas pelos contribuintes e que, no final das contas, acaba fazendo diferença, né?
Então, esse é um primeiro ponto que eu comentaria. Dentro da reforma tributária em si, de fato, doutor Roque, eu vejo que vocês vão enfrentar essa questão de estar no meio de uma cadeia onde os seus insumos eles são exonerados ou com carga tributária baixa e, portanto, o crédito que virá ou será zero ou será parcial, né? Embora o seu produto seja tributado por completo, né? Temos caminhos jurídicos dentro do texto posto na Constituição e na lei complementar para mudar isso? Não. Salvo se vocês entrarem na redução de 60% ou de alíquota zero. Tá? Criar um crédito presumido para os senhores, não. O que pode acontecer eventualmente, como eu disse, eliminar intermediários. Então, se eventualmente a fruta é um item que é um insumo importante, ao invés de comprar de um intermediário que vá vender essa fruta já beneficiada, comprar a fruta do produtor que vai dar o crédito presumido se o produtor estiver fora do regime. Se ele não estiver apurando crédito e débito, ele dá crédito presumido para quem compra o produto dele. Por sua vez, se ele estiver no regime normal, aí o crédito e débito é normal, né? Aí ele vai te dar o crédito normal, e aí sim, com redução, né? Porque ele vai estar vendendo um produto agropecuário e a redução é de 60%. Então, assim, o que o setor vai ficar muito atento, eu acho que é sentar, primeiro, olhar para dentro de casa para verificar as oportunidades que existirão de crédito na atividade que hoje não existem. Esse é um primeiro passo. O segundo passo é aqueles insumos que irão vir com exoneração ou com exoneração parcial e que um crédito será menor, será realmente sentar com os seus fornecedores e discutir que essa redução de carga fiscal ela seja repassada de tal modo que chegue até o consumidor final, que na essência da reforma tributária é o que eles dizem, né? Quem vai pagar o tributo não é o comerciante, não é o industrial, não é o prestador de serviço, é o consumidor final, né? É quem compra o sorvete para chupar, é quem adquire o serviço de advocacia e não vai tomar crédito, são esses os consumidores finais que arcam efetivamente com o tributo. Então, vai ser realmente reajustar as negociações de preço em relação às aquisições, né? Agora, se isso vai ser factível ou não, a depender dos tipos de fornecedores, do tipo de produto, aí realmente foge ao jurídico, né? Aí é muito mais uma questão negocial, econômica e política muito maior, né? Boa tarde. O senhor falou que poderíamos considerar o sorvete como uma sobremesa. De fato, nós temos gente que vende sobremesa gelada e, de fato, um sorvete com uma tributação diferente da nossa. Por que nós não poderíamos vender sobremesa gelada no lugar de sorvete e entrar na tributação que tem sobremesa gelada? Ah, sim, né? Nos restaurantes é diferente, né? A tributação, né? Aí é como um produto alimentício, né? Mas veja, ao mesmo tempo, senhor Luiz, eu entendo essa questão, acho que essa é uma discussão interessante, né? Até onde faz sentido ter essa distinção. Mas, por outro lado, eu vou dizer, eu vou fazer o mesmo paralelo. Esse mesmo setor de restaurantes, de produção de alimentos, a carne é alíquota zero. O arroz é alíquota zero de PIS/COFINS. Só que quando ele frita o bife e faz o arroz e feijão e vende um prato feito com arroz e feijão, ele é tributado normalmente a 9,25 e não a alíquota zero, né? No passado existiu até uma discussão jurídica, uma tese tentando dizer, olha, continua sendo arroz, continua sendo feijão, continua sendo carne, e se esses produtos são alíquota zero, continua a ser alíquota zero. Mas a jurisprudência e a própria Receita Federal não entenderam assim, né? E tem uma outra visão. Então, vejam que, de fato, é uma questão complexa, mas que tem o seu sentido. Faz sentido o racional do senhor, né? Ou seja, o produto que é servido num restaurante, que vai lá
uma bola de sorvete com um petit gâteau ou com um bolo junto, ou o próprio sorvete é uma sobremesa e é tributado como uma refeição, né? E tem lá as reduções de base, não vai ter IPI naquele momento, o PIS/COFINS, a depender da operação, também não existe, ou vai ser no Simples. De fato, existe esse ponto, né? Mas eu confesso ao senhor que esse aspecto ele vai até não acontecer mais, né? Porque essas peculiaridades com a reforma tributária saem de cena, né? O IBS e CBS não trazem essas peculiaridades mais. Então, o sorvete e a venda do prato feito lá no restaurante vai ser tributado na alíquota cheia. Doutor Fábio, até esse comparativo é difícil da gente digerir, eu vou dizer até por quê. Se eu fabrico um sorvete, né, no caso, mas se eu sou um fabricante de sorvete e também tenho uma sorveteria, eu também estou lá fazendo o serviço de servir. E mesmo assim eu tenho a mesma tributação do pote de sorvete que eu estou colocando no supermercado. Então, por que eu sou o meu sorvete na minha sorveteria é diferente do sorvete que vem depois do arroz e feijão, ou depois do hambúrguer, ou depois de não sei o quê, que pode ser vendido separadamente? Continua sendo sorvete, né? Continua sendo sorvete, né? Concordo. Eu concordo com a lógica, só estou dizendo que é uma sistemática que ela tem realmente as suas dificuldades de mudança, né? E na reforma tributária esse debate ele acaba mudando, né? Ele acaba não existindo mais. Por quê? Porque quem for servir a sobremesa com sorvete vai tributar, se estiver no IBS e CBS, vai tributar normal, né? Não vai ter aí essa benesse de redução de alíquota também. Então, isso muda um pouco. E a sorveteria também, tá? A sorveteria, lógico, se estiver no Simples, ela vai ou adotar IBS e CBS, ou se ela não for pagar IBS e CBS, ela não toma crédito e apaga o Simples sem IBS e CBS. Mas não vamos ter aí mais essa distinção com a reforma tributária. Então, essa é até uma observação, uma pergunta e colocação importante. A sorveteria e quem vende sorvete no mercado vai ter IBS igual, CBS igual. Uma outra leitura que eu faço, não sei se eu sou comum com a minha ideia, o governo federal hoje, do jeito que ele está arrecadatório, né? Ele só está pensando em arrecadação. Haja visto o episódio da desoneração da folha de pagamento, né? Então, quer dizer, atributos como alimentos, atributos como grande empregador, parece que são menos importantes. Eu não consigo identificar o que é importante hoje, a não ser que a gente entre numa esfera legislativa, porque na esfera federal eu acho que não tem eco mais nenhum. O negócio, não sei se um governo que vira as costas para atividades que empregam muito, não acredito que vá dar nenhum parecer favorável a contemplar, a botar o sorvete dentro dos 60%, que seria o nosso... É uma luta política, não muito só jurídica, né? Uma luta até ideológica, porque o sorvete entra naquela questão dos alimentos saudáveis, né? As discussões. Então, esse é um problema grave que existe, é um debate muito ideológico, e aí o trabalho institucional de formiguinha ali é que pode mudar essa realidade, né? Com estudos, como o senhor disse, né? O acesso, o sorvete, no fundo, o mercado consumidor é da população menos favorecida, até porque o Brasil, a maior parte da população é menos favorecida. Né? Eu vi um estudo recente que 90% da população ganha até R$3.500. Então, assim, o que é rico no nosso país, né? Volto a dizer. Então, o sorvete é para a classe menos favorecida também. E a partir do momento que eles criam uma carga fiscal extremamente alta, eles estão selecionando o que o cidadão menos favorecido vai optar por consumir, né? Infelizmente, ele acaba abdicando de um sorvete, porque o custo é alto, ou levando, né, os seus filhos, ou comprando um pote de sorvete uma vez por mês, quando poderia comprar 2 ou 3, né? Exatamente porque não sobra, né, para essa possibilidade, porque o custo acaba sendo mais alto, né? E se o custo de outros alimentos também aumenta, pior ainda para o sorvete, aí é um outro lado, né? Porque tem os alimentos, vamos dizer assim, básicos, e isso é inerente,
carne, arroz, feijão, o leite básico, ou seja, que se ele tiver num custo alto, o que vai acontecer? A classe favorecida, a menos favorecida, como tem uma renda baixa, ela vai ter que despender mais renda para comprar esses produtos e vai sobrar ainda mais para o produto de vocês. Então, é assim, esse é um outro lado importante. Não olhar só o sorvete, mas muitas vezes a exoneração ampla de produtos básicos, de outros alimentos, pode ser importante para permitir o acesso ao produto de vocês. Então, completando a minha pergunta, eu entendo que a gente não tem eco no executivo. A oportunidade que nós temos é trabalhar no legislativo com esses argumentos que eu coloquei, muito mais que o senhor também trouxe, né? Que é o caso do sorvete tendo uma participação muito forte dentro das classes mais baixas, que é um alimento que é proteico, etc., etc., né? Ainda tem tempo. Travou o rock para todo mundo ou sou eu? Para mim também. Para mim também. No que vier aí. Rock deu uma travadinha, acho que você vai ter que dar uma repetidinha. A gente ouviu você falar até a questão do proteico, depois deu uma travada na sua... Então, com esses atributos que a gente falou, etc., ou mais que a gente possa contemplar, ainda tem tempo de se a gente pleitear a introdução do sorvete dentro da redução da base de 60%, ou se eu acho que só nos resta agora esperar para ver e se adaptar conforme o que vier? Olha, acompanhando de perto o processo da reforma tributária no Congresso, né, eu tenho participado muito da frente parlamentar do agro, né, e várias entidades. As reduções já obtidas e os próprios itens da cesta básica já têm trazido uma polêmica muito grande, aquele debate que a alíquota está nesse patamar por culpa da carne, por culpa de outros itens, né? Então, assim, novos itens entrar no rol da redução de alíquota, mesmo de 60%, realmente é um desafio enorme. Agora, eu fico pensando, o sorvete, porque ele é composto de leite, açúcar, que são com tributação reduzida ou alíquota zero, e fruta, que também né? Então, assim, principalmente os sorvete de fruta, né, faria sentido uma redução na alíquota de 60%, pelo menos, né? Porque ele é um alimento, ele é composto exatamente de produtos também exonerados, né? E que faria todo sentido e lógica aí no sistema. Mas eu vou ser sincero, o trabalho para conseguir, no momento, uma redução de alíquota é um trabalho muito árduo, seria uma vitória, até porque, vamos, assim, ser muito transparentes, na imprensa, a hora que o sorvete entrar, eles vão generalizar de toda forma, né? Sorvete entrar na redução de alíquota, vai falar que o rico vai tomar sorvete e comer picanha, né, em detrimento do pobre. Infelizmente, é a realidade do nosso país, né? Um discurso pobre, hipócrita, mentiroso, mas é o que acaba prevalecendo, né? E aí o desafio é grande, tá? Mas eu acho que tem que tentar, né? Tem que tentar sensibilizar. Pode ser que num primeiro momento não ocorra, mas a depender, né? A tributação é dinâmica. Amanhã começou a entrar em vigor novos projetos de lei podem ser votados, novas alterações podem ser realizadas, né? Nada impede que no futuro, se não conseguir neste exato momento, que no futuro se faça algum tipo de adequação e ajuste se o setor for muito impactado, né? Eu acho que não vai ser tão impactado se a gente olhar para o ICMS-ST e diante da não cumulatividade. Talvez, a depender de como vier o repasse dos insumos exonerados, pode ser que o setor fique um pouco até com uma carga fiscal um pouquinho menor do que a que existe hoje. Estou falando sem fazer cálculo, tá? Sem fazer cálculo. É minha sensação. É a nossa expectativa mesmo. Tem alguém mais que tem alguma pergunta? Eu estava aqui fazendo várias anotações já para esse trabalho. Fica aberto, então, se alguém quer perguntar. O senhor Luiz está aqui. Eu acredito que vai ser difícil que a gente tenha algum benefício na nova reforma tributária. Pode ser se a substituição tributária
viesse a fugir. Duvido que los insumos nuestros que tengan una reducción de impuestos no va a refletir para nosotros en una reducción de precios de los productos. Eso nunca aconteció en los 30 años que estuvo, entonces no va a acontecer amanhã, da noite para o dia. Eu acredito que sim, que pode venir uma redução, mas 35% eu acho que você está um pouco baixo, um pouquinho mais de 35%. Mas pode que nós cheguemos aos 35%. Entendeu? Hoje eu acho que a gente está perto dos 40%. Tá? Agora, a gente reduz um pouco porque isso nega um pouco, lógico. Isso existe. E nosso sector é um sector que tem um índice de sonegação muito grande, porque tem uma quantidade de fabricantes de sorvete que não são fabricantes de sorvete. Por exemplo, uma padaria que fabrica sorvete não é fábrica de sorvete, é uma padaria. Um Walmart produz sorvete e ele vende uma sobremesa gelada. E assim pela frente. E são volúmenes consideráveis dentro do consumo de sorvete do país. Se você analisa hoje a quantidade de sorveteria pequena, fundos de quintal e todo o demais, o volume deve ser um 35% que não está cadastrado em nenhum lugar, em nenhuma associação, sindicato, nem nada. Então, não sei se esta reforma tributária vai ajudar ou não, mas vamos a torcer para que dê algum resultado. Essa é a minha modesta opinião. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todo mundo por compartilhar este fim de sexta-feira. Valeu, obrigado. Um grande abraço a todos. Até uma próxima. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, senhor Luiz. Mas a atividade... o governo federal publicou há pouco tempo aí o Plano Industrial Futuro, aí, que fala uma coisa muito séria, que é a busca da produtividade. Que o Brasil é um país com o índice de produtividade muito baixo. E produtividade não se busca só com vontade. Não. Tem que ter... Uma das coisas que a gente precisa fazer é a escala produtiva, né? Então, ele fala em muitos momentos do adensamento da atividade produtiva. A nossa atividade é uma atividade totalmente desadensada. Então, esse é um problema. E para adensar, tem que ter uma redução para poder entrar num perfil de reestruturação, de reinvestimento mais forte. Hoje é quase proibitivo fazer reinvestimento, porque é muito perverso, né? Você paga imposto antecipado e não sei o quê. E tanto a indústria de base basicamente não existe mais. A gente, se quiser ter um equipamento de porte de qualidade, tem que fazer importação. Então, quer dizer, tem imposto de importação sobre bens de capitais. É uma coisa um pouco selvagem. Então, eu não sei que vem por aí, mas é um assunto que vai ter que ser tratado no futuro, porque senão não vai buscar produtividade no país em momento algum, a não ser matérias-primas básicas, aí, mineração, etc. Mas manufaturado, se não tiver tecnologia mais pareada com o primeiro mundo, a gente não vai conseguir nunca. Né? Esse é um problema muito amplo, né, da questão industrial, da indústria de base, de indústria no Brasil, e é o que eu estava discutindo com outros setores. O problema também nosso da eficiência é a mão de obra nossa, né, é uma mão de obra desqualificada, né, uma cultura, né, estávamos falando de China, né, é um cliente meu que importa equipamentos eletrônicos, da China, né? E ele desistiu de fabricar aqui no Brasil, não tem jeito, a eficiência lá e tudo assim, é difícil, né? Então, e vai desde a questão educacional mesmo, de formação, a cultura e outros fatores como esse, tributário, logística, burocracia de monte, né, que nós temos aí. Aí já é um problema que não é só da reforma tributária, né, é mais amplo, é do país, né, que nós vivemos aí. E aí alguns, além, já é difícil quando se busca todo mundo de mãos dadas resolver os problemas, imagina quando a gente tem um governo que parece que se esforça em prejudicar quem trabalha, né? Quem efetivamente constrói, quem produz, quem gera riqueza, né? Então aí fica mais difícil ainda. Ô, Cássio, eu acho que a gente já atingiu o objetivo, precisa ver se tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta.
Senão também já vai ficar pesado demais se a gente entrar nisso numa sexta-feira. Esse é um assunto que dá para falar dias, né? A gente vai ficar chorando o final de semana inteiro, não dá. Vira um divã, né, na verdade. Exato, né? exato. Mais alguma pergunta? Vamos encerrar agradecendo ao doutor Fábio. Obrigada também por todos que nos acompanharam a semana inteira, também aqui na live de hoje. Vai ficar gravada, como o nosso presidente disse, ele caiu aí na ligação, me mandou uma mensagem, então não vai poder encerrar. Roque, estamos, palavra com você para poder encerrar. Então, mais uma vez, obrigado a todos que participaram, obrigado às perguntas, aos questionamentos, e muito obrigado ao doutor Calcini. Calcini, isso mesmo. Pessoal, obrigado também. Lógico, a Cássia, o Dr. Roque, fiquem à vontade para canalizar dúvidas, curiosidades, ou aquilo que a gente puder contribuir com os problemas fiscais, reforma tributária, a gente vai estar à disposição dos senhores, tá bom? Muito obrigado. Obrigada novamente. Um abraço a todos. Bom fim de semana. Obrigado. Até lá. Tchau. Obrigado. Tchau.